Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora nessa aula estudar como fazer para generalizar, né, a análise discriminante linear para que ela fique não linear, através do uso, né, dos kernels, como a gente fez com o kernel PCA. Então, a ideia aqui é o quê? Bom, eu tenho lá meu conjunto de dados originais, meu conjunto original, X composto por N amostras, N vetores no Rm minúsculo, e o que eu vou fazer é usar uma função não linear para mapear de Rm minúsculo para Rm maiúsculo, olha lá, M maior que M, né, o M maiúsculo. Então, esse é um mapeamento não linear. Sabemos aqui que nós queremos separar nossas amostras em duas classes. Primeiro vamos ver o problema binário e depois a gente vai generalizar para múltiplas classes. Então, nesse KFDA, que é Kernel Fisher Discriminant Analysis, o critério é o mesmo do LDA. Vocês estão vendo aqui, pessoal? É igualzinho. A forma quadrática em cima, em função de W, e embaixo. O que muda, pessoal, é a forma com que a gente vai calcular nossas matrizes de espalhamento. A entre classes, que é a between, e a within classes, que é a intra-classes. Então, ó, quem que é o SB, a matriz de espalhamento entre classes? É mi1φ menos mi2φ, que multiplica mi1φ menos mi2φ transposto. Tudo bem? Diferença, o que significa esse φ aqui? Que é a média calculada lá no espaço de maior dimensão. E quem que é a matriz within class, espalhamento intra-classe? É espalhamento da classe 1 mais espalhamento da classe 2, igualzinho no LDA, só que aqui, ó, computada no espaço, né, de maior dimensão. Onde aqui, ó, a gente vai aplicar o φ na amostra xi antes de tirar da média, e a gente vai tirar da média lá no espaço do φ de maior dimensão. Onde quem que é a média lá no espaço φ? Nada mais é que a média amostral dos vetores transformados. Tá? Quando J for 1 é a classe 1, quando J for 2 é a classe 2. Então, aqui, antes de continuarmos, vale a pena ressaltar esse teorema, que é um resultado fundamental. Ele fala o seguinte: todo e qualquer vetor solução W para esse problema de otimização aqui, pessoal, ele deve fazer parte do espaço gerado por todas as amostras de treinamento. Ou seja, o meu W, ele tem que ser uma combinação linear, olha lá, de quem? Das minhas amostras de treinamento mapeadas lá nesse espaço de maior dimensão. Tá vendo? Isso aqui nada mais é que uma combinação linear das amostras de treinamentos mapeadas por espaço de maior dimensão. Esse teorema é importantíssimo, embora a gente não vá prová-lo aqui, mas ele é que nos permite obter uma solução viável para esse problema. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora, ó, usar essa equação 1 aqui, ó, juntamente com a definição desse mi j de φ, da média da classe J, para fazer o quê? Calcular a projeção desse cara aqui, que é um vetor, tá vendo? Esse vetor média lá no espaço de alta dimensão, projetado em quem? No W. Então, ó, W transposto mi1 φ. Ora, substituindo as definições, quem é o W? W é isso aqui. Então, fica isso aqui transposto. Tá aqui, ó. Quem que é o mi1? Mi1 é esse cara aqui. Então, vou jogar ele aqui. Ora, então o que que eu tenho aqui? Um somatório aqui, um somatório aqui. Quando eu fizer a distributiva, vou ficar com 1 sobre n, somatório duplo. Lembra, o primeiro somatório em i vai para todas as amostras da base, de 1 até n. O segundo, que é o j, vai de 1 até n1, só para as amostras da classe 1. Alfa i, então aqui, ó, eu tenho, pessoal, o que a gente gosta, né? Ó, o produto escalar entre duas amostras lá no espaço de maior dimensão. Isso é a definição de quem? Da matriz de Kernel, como a gente viu no PCA. Então, essa projeção, pessoal, nada mais é do que essa equação 2 aqui, ó. Tudo bem? Eu estou basicamente fazendo o quê? Um somatório interno em J
Vou variar o J por todo elemento da classe 1 e eu vou variar o I para todas as amostras da minha base. Tudo bem? Essa é a ideia. Isso tem que dar um número. Isso dá um número? Sim, porque o K é um escalar, isso aqui é um produto escalar. Então, ó, isso é um número, 1 sobre N é um número, então isso é um escalar, perfeito. Fazendo o mesmo cálculo para a classe 2, pessoal, olha lá, igualzinho. O que que muda aqui no final? A única diferença é que agora o J está indo de 1 até N2, que é o número de elementos da classe 2, e aqui é 1 sobre N2, não é mais 1 sobre N1, mas é igualzinho. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, essas projeções aqui, ó, essas projeções das médias no vetor W dependem apenas das matrizes de kernel. Deu para entender, pessoal? Então, é como se essa, vamos dizer assim, eu posso ter tanto uma matriz de kernel global, que usa todas as amostras da classe, com todas as amostras da base, com outras todas as amostras da base, ou eu posso criar matrizes de kernel para cada classe, tudo bem? O que que eu vou fazer? Vou associar todo mundo da classe J com toda outra amostra da classe J, tudo bem? São as duas formas de pensar. No caso da matriz global, ela é bem maior, ela é N por N, mas eu tenho assim, ó, linhas e colunas das amostras da classe 1. Linhas e colunas, né? Que, se eu pegar só essas linhas e essas colunas, eu estou pegando todo mundo da classe 1. Se eu pegar aquelas linhas e aquelas colunas, eu estou pegando todo mundo da classe 2, né? Essa forma de organizar as coisas. Então, vamos definir o vetor M1 pertencente ao Rn como sendo quem, pessoal? Olha só, o M1 de I, o iésimo elemento do vetor M1, quem que é? É 1 sobre N1 somatório para K indo de 1 até N1, de 1 até o número de amostras da classe 1, K de XI, XK, em que XK, pessoal, é uma amostra da classe 1. E XI é a iésima amostra da base. Então, ó, quando eu ficar variando XI, I igual a 1, eu vou calcular o M1 de 1. I igual a 2, M1 de 2, da amostra 2. I igual a 3, M1 da amostra 3. Até o X, até o I ser igual a N, né? Para toda amostra da classe. Então, o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos tirando uma média, pessoal, de quem? Da iésima linha, só considerando as amostras da classe 1. Deu para entender? A minha matriz de kernel grandona lá, estou calculando a média só para média da iésima linha, mas só para quais colunas que entram? Só as colunas respectivas da classe 1. Tudo bem? Certo? Posso fazer isso para a classe 2 também, com M2. Tudo bem? Então, olha, eu posso escrever a equação 2, essa daqui, ó, usando essa definição aqui. Já que, ó, 1 sobre N1 somatório em J de K x e xj é o M, pessoal. Então, eu tenho aqui quem? O produto escalar, aqui, ó, W transposto μ1 de φ, vai ficar quem? Vai ficar somatório para indo de 1 até N, alfa I, M1 de I, que nada mais é que o produto escalar entre alfa e M1. Onde alfa é o quê? É o vetor formado pelo alfa 1, alfa 2 até alfa n. De modo análogo, a equação 3 fica da mesma forma. É a alfa transposto M2. Como eu falei, eu posso definir um M2 aqui. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Então, veja, tudo isso para quê, pessoal? Para expandir o numerador da equação asterisco, que é essa daqui, ó. Queremos reescrever isto aqui de outra forma, o numerador. Então, olhando para o numerador lá, ó, W transposto SB φ W. O SB φ eu sei que é isso aqui. Nós já tínhamos essa definição. Ora, fazendo produto escalar aqui, ó, eu vou ter o quê? Esse W distribuindo aqui e esse W transposto distribuindo aqui e esse W distribuindo aqui.
Então, vai ficar lá, ó, W transposto Mi1φ menos W transposto Mi2φ, Mi1φ transposto W, Mi2φ transposto W. Tudo bem, pessoal? Ora, mas quem que é? Olha só, o que que eu vou fazer aqui? Quem que é W transposto Mi1φ? Não é alfa transposto Mi1? Então, isso aqui é alfa transposto M1. Isso aqui é alfa transposto M2. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é o que? A mesma coisa, só que transposto. Então, é M1 transposto alfa menos M2 transposto alfa. Ora, a gente pode colocar os alfas em evidência aqui e fazer o quê? Alfa transposto de um lado, alfa do outro lado, e eu tenho a minha matriz, que eu vou chamar de M aqui, ó. Quem que é a minha matriz M? M1 menos M2, M1 menos M2 transposto. Tudo bem? Onde o M é essa aqui que a gente definiu aqui em cima. O vetor cuja posição I é isso. O M, então, a posição I desse vetor M1 é aquilo que eu falei, a média da iésima coluna da matriz de kernel, somente usando da iésima linha da matriz de kernel, usando apenas as colunas que representam elementos da classe 1. Certo? E olha que legal, então eu tenho uma forma quadrática aqui, ó, em termos de alfa. Tá vendo, pessoal? Em termos de alfa. Tudo bem? Agora, pessoal, então a gente para por aqui. A gente tem o numerador do nosso J de W, tá pronto. Agora a gente quer escrever o denominador. O denominador lá do J de W, aqui, ó, é isso aqui embaixo. Deixa eu trocar de cor. Vermelho. É isso aqui, ó. W transposto SW, Φ W. Tudo bem? Então vamos tentar fazer um pouco de conta aqui para ver como que a gente simplifica esse cara. Já adianto para vocês, aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos lá, vamos por partes. Então, ó, quem que é W, pessoal? W é somatório I de 1 até N, alfa I, Φ de xi. Aqui entra transposto. Quem que é o SW? SW, pegando a definição que a gente tinha aqui em cima, ó, o SW, é a soma para ir indo de 1 até 2 disso aqui. Tudo bem? Então, tá lá. Soma para J indo de 1 até 2 disso aqui. E o W entra aqui. Então, pessoal, olha só. Eu estou trabalhando com um somatório aqui, somatório duplo aqui, outro somatório aqui. Então, se eu agrupar e fazer a distributiva, eu caio nisso aqui, pessoal. Dá para entender? É um somatório quádruplo. Tudo bem? Parece um pouco assustador, mas não é. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui, ó, esse termo aqui vem daqui. Esse do miolo aqui vem daqui. E esse termo aqui vem daqui. Eu só reagrupei e reescrevi. Agora sim, dá para aplicar distributiva aonde, pessoal? Olha lá, alfa i φ de xi transposto, ele multiplica esse primeiro parênteses. E esse aqui, alfa L, xl transposto, ele multiplica quem? Esse segundo parênteses. Né? Esse daqui, ó. Então, fazendo isso, olha lá, o que que eu chego? Alfa I, por que que isso é interessante? Olha lá, porque está escrito nos produtos internos, vai entrar matriz de kernel aqui, ó. Tudo bem? Olha lá, ó, tá? Aqui ainda não está do jeito que eu quero. A mesma coisa, aqui, multiplicando. Ó, tá prontinho para aplicar matriz de kernel. E aqui ele vai entrar multiplicando pelo mi. Na verdade, né, esse aqui estaria aqui dentro, né, pessoal? É isso? E aqui não é I, aqui é L. Ó, tem um erro, é o L, né, ó, XL, multiplicando pelo, tá vendo? Não teria esse parênteses aqui, ele seria aqui no finalzinho. Tudo bem, pessoal? Olha lá, ó. Então ficou esse termo aqui e esse termo aqui. O que que a gente pode fazer agora? Lembrar que MJ de φ é 1 sobre NJ
somatório para ir indo de 1 até NJ, φ de xi. Ora, então, no lugar do mi j de φ, eu vou substituir isso. Ó, mi j de φ, eu vou colocar essa expressão aqui, ó. Aí, ó que legal, tem um x, tem um φ de xi transposto. Vai aparecer um φ de xi aqui, por causa desse W. Então, ó, vai ter 1 sobre NJ somatório em P. Por que que eu estou usando P? Ó, porque o I já tem aqui. Já tem J, I, K e L aqui. Então, vou usar P, porque se eu usar I aqui, ó, vai confundir com esse I desse somatório. Então, ó, somatório em P de alfa I com quem? Aqui está pronto para aplicar kernel. Olha lá. XI é φ de xi transposto, φ de xp. A mesma coisa do lado de cá. Esse φ j de mi j de φ, eu vou escrever usando somatório em Q. Tá vendo, pessoal? Por que que eu não vou colocar j ou i? Ora, porque senão vai bagunçar com esses somatórios aqui de fora. Então, 1 sobre NJ, somatório em Q, alfa L, φ de XL transposto, φ de XQ. Tudo bem, pessoal? Ora, só que todos esses produtos internos aqui, ó, eu sei que é a definição de quem? Da matriz de kernel. Então, substituindo esses produtos internos pela matriz de kernel, ó o que que eu chego aqui, ó. Eu chego nisso aqui. Apareceu kernel IK aqui, IK. Aqui aparece kernel IP, IP. Aqui aparece kernel KL ou LK. E aqui aparece kernel LQ, LQ. Perfeito, pessoal? Interessante, né? Agora, o que a gente vai fazer? Mais cálculo. Distributiva, pessoal. Ó, distributiva desse com esse, depois desse com aquele. Agora, esse com esse com aquele. Não vão dar 4 termos, pessoal. Então, ó, quem que é o T1? O termo 1 é alfa I, alfa L, K de IK, K de LK. Tá aqui, ó. Para separar, porque senão não ia nem caber na linha aqui de tamanho dessa forma. Quem que é o segundo, pessoal? O segundo é esse com esse, ó. Então, vai ficar o quê? 1 sobre NJ, olha lá, ó. Mas tem o menos aqui. Então, alfa I, alfa L, alfa I, alfa L, sai fora do somatório. E no somatório, em Q, para ir indo de 1 até NJ, vai ficar o quê? K de XI, XK, aqui, x e xk, k de xl, xq. Olha o termo aqui que deu. O terceiro somatório é esse com esse, terceiro distributivo, terceiro termo. É muito parecido com o T2, né, pessoal? Olha lá, é muito parecido com o T2, só que vai continuar sendo I com K, vamos ver, vai ser IPLK. IP, aqui, ó, tem um errinho, não é I, aqui é L, pessoal, ó. L. LK, IP, não é lá? IP com LK. Alfa L, alfa I. Alfa I, alfa L. Tudo bem? 1 sobre NJ. E, por fim, esses dois termos aqui, ó. Esse com esse, que vai ficar 1 sobre NJ quadrado, alfa I, alfa L, somatório duplo agora, né, pessoal? IP com LQ. IP com LQ. Puxa vida, então fica um negócio gigantesco. Notem, pessoal, que o termo 2 e o termo 3 são de fato idênticos. A única coisa é, aqui eu estou usando a variável Q, aqui a variável P, mas eles são iguaizinhos. Eles são iguaizinhos. Se eu trocar aqui, ó, o Q por P, eles ficam exatamente iguais. Vai ficar L com K e aqui IQ. Tudo bem? O L, pessoal, e o K, eles são esses caras dos somatórios aqui, tá vendo? Ó? Tudo bem? Então, o segundo e o terceiro termos aglutina num só. Por isso que parece esse 2 aqui, ó.
Olha só que coisa. Aparece esse 2 aqui, ó, porque eles aglutinam num termo só. Então, vai ficar, na verdade, como se fosse 3 grandes termos aqui dentro do somatório. Tudo bem, pessoal? Aí vem pulo do gato. Eu não vou fazer todos os desdobramentos aqui, senão a gente vai ficar até amanhã nesse vídeo. Então, olha só, o que que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai mostrar o seguinte, ó. Esse cara aqui, esse termo aqui do final, que eu vou chamar de A, esse A aqui, ó, se você aplicar algumas regrinhas da álgebra, aí, você simplifica ele para quê? Para isso daqui, ó. Tudo bem? Um somatório aí você come. Então, é o quê? É basicamente assim, ó. Vê que esse cara que não depende de quê, então ele sai do somatório, aí faz umas contas lá, e o que você vai chegar é nesse cara aqui, ó. Tudo bem? Só que esse cara aqui, pessoal, ele é igualzinho o termo do meio aqui, ó. Ele é igualzinho o termo do meio. Então, fica menos 2 de alguma coisa, de B, mais B, porque o A é igual a B. Menos 2B mais B é menos B. Tá aqui, ó. Tudo bem? Esse aqui é o menos B. E o nosso somatório quádruplo lá fica menorzinho assim. Tudo bem? Aí o que que faz agora? A gente vai meio que distribuir esses 3 somatórios aqui para cá e para cá. Distribuindo esses somatórios, olha o que que a gente tem aqui, ó. Tudo bem? Eu peguei somatório triplo, igualzinho tá aqui, só que eu coloquei um alfa i de um lado, um alfa L do outro. Para quê? Só para fazer o pulo do gato na hora de passar para notação matriz vetor. Então, o alfa i de um lado, alfa L do outro, e aqui eu fiz a mesma coisa. Menos, ó, o alfa i de um lado, o alfa L do outro lado, e aqui no meio eu coloquei quem? 1 sobre NJ, tá vendo? 1 sobre NJ, tá aqui no meio. Tudo bem, pessoal? Olha só, reescrevendo na forma matricial, esses 3 somatórios inteiros, aqui, ó, esse trambolhão aqui, ó, ele nada mais é do que um vetor alfa transposto vezes uma matriz KJ vezes a matriz KJ transposto vezes o alfa. Tudo bem? Esse somatório triplo aqui, ó, na forma matriz vetor, simplifica-se para isso daqui. Da mesma forma, eu não vou abrir esse somatório triplo passo a passo, porque senão, pessoal, a gente, né, não acaba essa aula nunca. Então, quem que é o alfa transposto? É aquele vetor alfa 1, alfa 2 até alfa n. E quem que é KJ, pessoal? Ó, KJ, imagina o seguinte, é a matriz de kernel de dimensões, ó, tem n linhas e nj colunas. Então, ela é a matriz de kernel da classe WJ. Tudo bem? É aquilo que eu falei. Ela é, em termos práticos, essa K1 aqui, ó, K1 de x e xj é construída fazendo o quê? Variando xi para todas as amostras da base. Xi varia por todas as amostras da base, mas o xj, número de colunas, varia para todas as amostras da classe ômega 1. Por isso fica K1. E a K2 é a mesma coisa. O xi, eu vario ela para todo xi, para toda a amostra da base, por isso que é n linhas. E o xj para todas as amostras apenas da classe ômega 2. Por isso, N2, 2 colunas. Então, essa matriz K1 e K2, elas são N por NJ. Tudo bem, pessoal? Então, ó, ficou assim. O segundo termo, pessoal, esse outro somatório triplo aqui, usando a mesma intuição, ora, é o quê? É alfa transposto KJ 1 sobre NJ, que eu vou explicar daqui a pouco o que é esse cara aqui, é uma matriz. KJ transposto alfa. É igualzinho o termo anterior, só que tem esse 1 sobre NJ aqui no meio. Tudo bem? Quem que é esse 1 sobre NJ? É uma matriz quadrada NJ por NJ. Então, se for na classe 1, é N1 por N1, com todas as entradas iguais a 1 sobre NJ. 1 sobre N1. Uma matriz de constantes, uma matriz quadrada de tamanho N1 por N1,
com todas as entradas 1 sobre N1. E na classe 2 é N2 sobre N2, com todas as entradas 1 sobre N2. Tudo bem, pessoal? Então, olha que legal. Aquela fórmula gigantesca lá, nossa, com somatórios triplos, quádruplos, se resume a isso aqui, ó. Tudo bem, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai perceber que, ora, alfa transposto KJ e KJ transposto alfa se repete nos dois termos aqui, tanto aqui quanto aqui. O que muda é que aqui tem uma matriz identidade invisível, que a gente não está vendo, e aqui tem a matriz 1 sobre N, J. Então, colocando alfa transposto KJ, KJ transposto alfa em evidência, a gente coloca aqui em evidência, fica I, a identidade, menos 1 sobre NJ. Tudo bem, pessoal? Ora, o alfa transposto alfa não depende de J, então ele sai do somatório. Sai. Então, vai ficar quem? Vai ficar alfa transposto somatório para J de 1 até 2, porque só tem duas classes, K de J e a identidade, menos 1 sobre NJ, KJ transposto alfa. Quem que é esse termo entre colchetes aqui, pessoal? Esse termo entre colchetes nada mais é que a soma de duas matrizes. É como se fosse uma matriz N, que é a soma de N1 mais N2. Onde quem é o N1? É quando J for 1. Quem é o N2? Quando J for 2. Está aqui, ó. Quando J for 1 é isso, quando J for 2 é isso. Tudo bem, pessoal? Olha que legal. K1 é uma matriz N por N1. N por N1. A identidade é N1 por N1. A matriz 1 sobre N1 de N1, ela é N1 por N1. E KJ transposto é N1 por N. Então, essa matriz N1 aqui, ó, ela tem dimensões N por N, tá certo? A mesma coisa para a matriz N2, pelo mesmo raciocínio. Essa matriz aqui, N por N, que é N1 por, essa aqui é N por N, essa é N por N. Por isso que eu posso somar elas, essa N resultante aqui também é N por N. O que era de se esperar, porque os nossos vetores da alfa lá, que é o que a gente quer estimar, eles pertencem a Rn. Então, veja, quem é o nosso denominador lá? Todas essas contas enormes, pessoal, para chegar que o nosso denominador é o quê? Alfa transposto N alfa, onde N é N1 mais N2. Então, olha o nosso critério aqui, ó. Tudo isso para quê, pessoal? Para reescrever nosso critério não mais em função de W, agora em função de alfa. Tudo bem? Aqui fica igualzinho no LDA. Para eu maximizar esse cara aqui, eu vou fazer o quê? Derivar igual a zero. Usando a regra do quociente, é aquilo. Derivado do de cima pelo de baixo, menos de cima, derivado do de baixo, sobre 2 vezes o de baixo ao quadrado. Note que isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar, porque alfa transposto é 1 sobre n, e n por n a matriz, e aqui é n por 1. Então, isso dá 1 por 1, que é um escalar. Então, veja, isso aqui multiplicando por zero, sobe. Tudo bem? Dividindo, aí eu chego nisso. Dividindo ambos os termos por esse escalar aqui, ó, alfa transposto n alfa, vai cortar aqui, então vai ficar m alfa. Esse cara é um escalar. Esse cara é um escalar n alfa igual a zero. Ora, isso é um escalar, vamos chamar ele então de lambda. Vamos chamar esse escalar de lambda. Ora, passando esse para o lado de lá, esse menos vira mais, então vai ficar m alfa igual a lambda n alfa. Multiplicando ambos os lados por n a menos 1, olha aqui, pessoal, que maravilha. Continua sendo um problema de autovalores e autovetores. Só que agora usando as matrizes n e m. Deu para entender? Então, quem são esses alfa? Quem é o alfa que eu procuro aqui, ó, que maximiza esse critério? É o autovetor associado ao maior autovalor de n a menos 1 m. Lembrando que essas matrizes n a menos 1 e m são matrizes de Kernel. Elas saem da matriz de Kernel lá, né? Elas saem da matriz de Kernel. Tudo bem?
Então, aqui ele fala uma observação. Não é raro, é até, digamos assim, é até comum a matriz N ser singular, ou seja, não admitir inversa. Aí você fala, mas como que eu multiplico, como que eu obtenho esse cálculo aqui, então? Nesses casos, pessoal, a gente precisa regularizar a matriz N. Consiste em somar uma pequena perturbação na diagonal principal de N. Então, eu vou fazer N recebe N mais um epsilon, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, bem pequenininho, vezes a identidade. Então, eu vou pegar isso, a diagonal de N, vou somar um valor bem pequenininho da diagonal. Aí, o que acontece? A minha matriz admite inversa. Outra pergunta que surge é o seguinte: como que eu faço o problema out of sample problem? Como que eu faço para projetar uma nova amostra que não pertence ao conjunto de treinamento? Veja, pessoal, a gente tem que recapitular aquela ideia lá do início da aula, que qualquer vetor solução, qualquer vetor de projeção, ele é uma combinação linear de todas as amostras da minha base no espaço de maior dimensão. Então, ó, a projeção de um x em W é o quê? Y igual, eu aplico φ em x, levo ele para aquele espaço de maior dimensão e multiplico por W. Ora, φ de x eu mantenho. Quem é W? W é isso aqui. Então, olha só, aplicando o kernel trick aqui, quem que é a projeção, pessoal? A projeção, olha lá, ó, é eu pegar essa minha amostra x, aplicar ela, kernel, com todas as amostras i da minha base, usando os alfa-i's que eu estimei nesse problema aqui. Os alfa-i's são as componentes do meu maior autovetor da matriz N é menos 1M. É bastante coisa, é bastante informação, mas, vocês estão vendo, é possível fazer igual o kernel PCA, pessoal. É igualzinho o kernel PCA. Só que aqui, a diferença é que as coisas são supervisionadas. Eu tenho matrizes de kernel para cada classe. No kernel PCA, não. É uma salada só. É uma matriz de kernel só para todo mundo, no kernel PCA. Aqui, não. Deu para entender? Antes da gente terminar, como que a gente generaliza para multiclasses, pessoal? Então, para generalizar para multiclasses, ó, a matriz M, pessoal, ela fica dessa forma aqui, ó. Note que não tem mais, não é só mais M1 e M2, tá certo? Tem M1, 2, 3, 4. Se eu tiver 4 classes, M1, M2, M3, M4. O que que eu vou fazer aqui? A minha matriz M maiúsculo é esse somatório para J indo de 1 até 4, que é o número de classe, número de amostras da classe, que multiplica lá, MJ menos M estrela. MJ menos M estrela transposto. Em que, quem que é MJ? MJ é aquele mesmo vetor que eu defini lá no comecinho da aula. Ó, o iésimo elemento do MJ é o quê? Olha lá, eu vou variar xi para todas as amostras da base, xk apenas para as amostras da classe J. Então, aqui, para o iésimo elemento do vetor MJ, eu vou pegar só a amostra xi. Como eu vario aqui para i indo de 1 até n, eu vou ter n coordenadas, e esse vetor m vai ser um vetor pertencente ao Rn, que é o mesmo número de amostras que eu tenho. E quem que é o M estrela, pessoal? O M estrela, ó que interessante, é a mesma coisa do M aqui, ó, só que ao invés de xk variar apenas nas amostras da classe ômega j, aqui o xk variava apenas nas classes ômega, nas amostras da classe ômega j. Aqui não. No M estrela, o xi é toda a amostra da base e o xk também é toda a amostra da base. É como se fosse a média global, né, pessoal? Aqui, ó, estou tirando a média da matriz de kernel global. Aqui não, aqui é uma média meio que só usa dentro de, usando só amostras, no segundo elemento do par ordenado aqui, só amostras daquela classe que você quer.
A mesma coisa, pessoal, a matriz N, ao invés de ser só N1 mais N2, é N1 mais N2 mais NC, tudo bem? Então, vai ter um somatório para J de 1 até C, ó, eu não vou ter só duas matrizes N, eu vou ter C matrizes N, tá vendo? Tudo bem, pessoal? Olha lá, a matriz KJ de XI, XK, o que que eu faço? Eu vario XI para todas as amostras da base e XK para todas as amostras da classe de interesse, ômega J. Então, a solução ótima é a mesma, só que aqui eu não vou pegar um autovetor, eu vou selecionar quem? Os D autovetores associados aos D maiores autovalores de quem? De N a menos 1, M. Note que, ó, tanto M quanto N aqui, eles englobam todas as classes, ó. J indo de 1 até C, não é mais até 2. E aqui, J indo de 1 até C, não é só 1 e 2. Todas as classes estão inclusas aqui. Tudo bem, pessoal? Como fica a projeção dos dados? Olha lá, ó. Então, a nossa matriz de base agora, ó, agora eu não tenho um único autovetor, tenho D autovetores, tá vendo? Cada coluna aqui, ó, é um vetor alfa K. Então, o alfa 1 tem N coordenadas, o alfa 2, N coordenadas, o alfa D, N coordenadas. E a projeção agora? Eu tenho que projetar minha amostra X não mais em uma direção só, mas em D direções. Quais direções? Esses alfas. Cada alfa que é uma direção. Então, ó, eu vou projetar o YK, que é a projeção do X, no vetor K, na direção K. Lembre-se que esse K vai de 1 até D. Então, eu pego, aplico φ em X, levo ele para espaço de maior dimensão e multiplico por quem? WK. Quem é WK? Olha lá, é a definição que a gente tinha. Soma de 1 até N, alfa de IK, φ de xi. Tudo bem? Só que como tem esse φ de x transposto, ele entra aqui. Tudo bem? Agora, ó, alfa de IK. Ora, o K, pessoal, está fixo. Eu estou variando o I. Eu estou pegando aqui todas as linhas do alfa 1, tá vendo? Ó? Quando K é 1, eu estou pegando o alfa 1, ó, todas as linhas do alfa, as N linhas do alfa 1. Primeira projeção. A segunda projeção, eu vou usar o alfa 2. Então, o I vale o K vale 2, YK2, e aí o I vai variar de 1 até N aqui dentro do alfa 2, até que o K seja igual a D. Tudo bem, pessoal? Olha lá. É isso. Tudo bem? Eu tenho aqui x, φ de x transposto φ de xi, kernel, eu aplico a matriz de kernel aqui, né? Isso aqui se transforma na matriz de kernel, onde o xi deve variar por todas as amostras da base. Então, eu pego minha amostra nova que eu quero projetar, faço o kernel dela com todas as amostras da base, faço um produto escalar desse vetor, porque isso aqui é como se fosse um vetor, né, pessoal? Esse cara aqui, ó. E esse aqui também é um vetor. Esse somatório é o produto escalar de um alfa K transposto vezes quem? Vezes esse K. Quem é esse K aqui, ó? Esse K é quando eu pego a minha amostra que eu quero, nova, que não estava na minha base, faço o kernel dela com todos da base, então vai dar um vetor de tamanho N. Aqui, um vetor linha, aqui um vetor coluna, de tamanho N. Por isso que tem esse somatório, que é o produto escalar desses dois. Isso aqui dá um número. Esse número é a componente K do meu Y. Faço esse número para outro K, dá outra componente. Faço isso D vezes, eu tenho as D componentes da minha redução de dimensionalidade. Ufa, terminamos, pessoal. Veja, eu não espero que isso aqui seja considerado trivial, porque de fato não é.
certo? É um método bastante avançado, mas o que eu queria aqui era que vocês entendessem o seguinte: por que que eu tenho que usar a função de... No fundo, tudo depende da matriz de Kernel, era isso que eu queria, mostrar um pouco da matemática, que no fim, tudo converge para a matriz de Kernel, tá vendo? E, claro, a matriz N e M, né? Que são construídas em termos das matrizes de Kernel. Então, eu nem preciso conhecer o mapeamento Φ. Olha que legal. O Φ passa desapercebido. Tendo a matriz de kernel, eu faço o que eu quiser. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E nos vemos em breve com mais vídeos, mais aulas de reconhecimento de padrões. Até mais!